Olá amigos, estamos aqui na TV Santa Maria mais uma vez com o programa do Trabalhador, o programa do Sindiágua, numa parceria com a TV Santa Maria, falando dos temas do momento aí que interessam a todos os trabalhadores do Brasil. Já fizemos um programa com o Dr. Luiz Gustavo falando sobre a reforma da Previdência, e hoje estamos aqui para falar sobre um outro tema que interessa a todo o povo brasileiro, que é a reforma trabalhista. Enquanto a reforma da Previdência a gente falava ainda enquanto uma perspectiva, hoje, infelizmente, já podemos falar da reforma trabalhista, falamos da reforma previdenciária ainda como uma expectativa, e hoje a reforma trabalhista está aí já votada, já sancionada pelo presidente. E para discutir isso, porque a gente entende que os trabalhadores, na verdade, do Brasil são quem menos sabe, são as pessoas que menos entendem daquilo que aconteceu em Brasília e daquilo que foi votado. E para isso nunca é demais, então, que a gente discuta e que a gente traga nesse espaço do Sindiágua com a TV Santa Maria a voz do trabalhador, a linguagem do trabalhador, dissecando alguns pontos, que o programa infelizmente é curto, a gente não tem como abordar todos os temas, mas vamos tentar aqui elencar alguns desses tópicos que houve a mudança expressiva assim, lá na reforma trabalhista que foi aprovada pelo presidente Temer. E hoje estamos aqui então com o Dr. Anderson Forte, que também é nosso companheiro, nosso colega da COP Advogados lá de Porto Alegre, que presta essa assessoria jurídica para o Sindiágua, para que os trabalhadores tenham esse acompanhamento qualificado aí na matéria trabalhista também, que é a especialidade do Dr. Anderson. Tudo bem, Dr. Anderson? Tudo bem, Rogério. Nós estamos aí, doutor, para falar com o nosso telespectador sobre a reforma trabalhista, sobre os vários tópicos aí que vem mudando a vida do trabalhador, que vai mudar a vida do trabalhador e que já estão lá sancionados pelo presidente. Na sua opinião, o que muda na vida do trabalhador brasileiro com isso? Quais são os perigos? A gente vai abordar alguns aqui, mas eu gostaria que o senhor fizesse a introdução aí desse assunto que nós vamos tratar. Nós poderíamos já começar com um banco de horas, Sim. Agradeço a oportunidade, Rogério, saúdo a todos. E, em verdade, a mudança ela é substancial, ela muda as relações de trabalho no país, possivelmente vão mudar a partir da reforma trabalhista. Muitas coisas vão determinar o tamanho dessa mudança. Ela pode não ser tão ruim quanto a lei diz, dependendo talvez do que o quão pioneiro formos operadores do direito, advogados, membros do Ministério Público, os próprios juízes do trabalho, dependendo de como for a nossa atuação, pode ser que essa reforma trabalhista não venha num prejuízo tão grande como foi proposto nessa lei já aprovada. Tratando já do banco de horas, esse é uma das alterações então previstas nessa nova lei, na legislação trabalhista. Ela estabelece agora então a possibilidade de um banco de horas, um livre banco de horas, um banco de horas por acordo com o empregado. O entendimento até então era que para que ocorresse a possibilidade de banco de horas, era necessária a atuação sindical. E a gente percebe que esta lei atua muito nessa situação de minimizar a atuação do sindicato. Isso tinha que estar autorizado no acordo coletivo da categoria. Perfeito. Tinha que estar autorizado e a partir de agora não precisa mais. Exatamente. E aí a chamada pelo governo federal de modernização trabalhista, esse é o apelido que se dá para ela, se justifica que estaria dando mais poder para o empregado negociar. E na verdade isso na prática não acontece. Qual o poder efetivo que o empregado tem para negociar em relação ao seu empregador? E praticamente não existe. Então o que acontece? O empregador vai chegar à situação e à possibilidade de propor para o empregado que ele trabalhe além da sua jornada contratada. O que é o banco de horas? O banco de horas eu fui contratado para trabalhar X horas e por algum motivo o empregador faz com que eu trabalhe mais horas além daquilo que me foi contratado. E aí esse meu tempo de vida eu vendo para a empresa e agora a empresa nem me dá mais em pecúnia isso. Ela me dá em folga naquele momento em que é mais oportuno para a empresa, que é mais conveniente para ela.
Então daqui a pouco ela faz com que eu trabalhe num feriado, num final de semana, em que seria útil eu estar próximo da minha família, eu ter o meu lazer, e me compensa isso, né, na forma de uma folga no futuro, em algum dia de semana que seja conveniente para ela. E aí, ela com essa possibilidade de banco de horas, ela pode jogar isso lá para frente. Então, ela se organiza e em algum momento ela me dispensa, então, do trabalho para fazer o pagamento daquelas horas que ela utilizou em determinado momento. Como eu disse, né, isso até então não era autorizado, não era permitido. Precisava de uma intervenção do sindicato, né? Agora, não precisando mais, ficou muito mais fácil para a empresa atuar. E o que a gente nota, né, doutor Anderson, que a grande... Na minha opinião, a grande falácia que tem, né, nessa nova legislação trabalhista é que vai facilitar a livre negociação com o empregado, só que a gente sabe como é que funciona a maioria, nós não vamos generalizar, é claro que tem empregadores que prezam, né, pela vida do trabalhador e tal, mas a grande maioria, nós vivemos num sistema capitalista que o empregador ele quer o lucro, né? Ele quer o lucro e quanto mais, melhor. Então me causa estranheza que agora nós vamos ter liberdade, sem os sindicatos, para negociar com o patrão. Ora, o patrão ele pode fazer o que quiser, né? Sem cuidar da integridade até física, né, dos seus funcionários. Então, essa questão do banco de hora é uma outra questão importante, doutor Anderson, que eu vejo, o termo de equitação, né, que está previsto agora nessa nova lei. Esse eu entendo que é talvez um dos termos mais graves, né? O chamado termo de quitação anual de obrigações trabalhistas. Ele inclusive fere o princípio da disponibilidade de bens e direitos, né? O que diz, né, isso? E é interessante isso, que esse é um dos temas mais graves, né, da reforma trabalhista, e para quem acompanhou recentemente qualquer discussão ou notícias, nunca se ouviu falar, nunca foi... É o que menos chama atenção. Exatamente, e é um dos mais graves, né? Esse dispositivo, né, da lei dispõe que pode, então, o empregador anualmente, né, recolher junto deste empregado um termo de quitação anual. Em momento algum há a possibilidade ou a discussão de, mas o termo... Como eu quito, né, o salário do empregado? Pagando, né? Como eu quito, né, determinadas verbas? Fazendo o pagamento dela. E possivelmente se junta o recibo disso, né? Sim. Eu não preciso que o empregado me forneça um termo de quitação. Se eu paguei as horas extras e guardei o comprovante de depósito ou o recibo assinado, esse é o termo de quitação desta parcela. Por que colocar na lei a possibilidade de quitação, né, de obrigações? Parece que sim, né, que o objetivo é fazer com que o empregado faça uma declaração, né, de que tais direitos estariam quitados. O empregador poderia sim ir juntando estes documentos e, por exemplo, a cada 5 anos, né, o empregado que sai da empresa, por exemplo, e que acredita daqui a pouco ter alguma diferença, mas se ele preencheu esse termo de quitação, não, ele não tem. Ele não tem direito de postular na Justiça do Trabalho as diferenças de horas, alguma coisa assim, porque ele assinou e disse que está quitado todas as obrigações trabalhistas do seu empregador. Na verdade, eu não sei se o telespectador conseguiu, que se está acompanhando, né, essa fala do Dr. Anderson, perceber, na verdade, a gravidade desse fato. O empregador, a partir de agora, ele pode chamar o seu empregado, sentar à mesa com ele e dizer, olha, eu sei que eu não te paguei direito esse ano, eu sei que eu te devo algumas obrigações trabalhistas, né, o serviço é insalubre e eu não te paguei insalubridade, eu deveria ter te pago uniforme, ter te dado condições de trabalho, não te dei, mas eu quero que tu, em vez de daqui uns anos tu entrar na justiça contra mim e eu ser obrigado a te pagar, eu quero que tu me dê quitação desse ano, afirmando aqui nesse documento que está tudo ok. Porque se no futuro daí tu tentar entrar na justiça, tu já me assinou aqui o documento de que eu não te devo nada. Foi isso mesmo, doutor, que fizeram com o trabalhador? É isso mesmo. E é importante que se a gente começar a pensar, né, como seria efetivamente no mercado, poderia ser inclusive aquele convite do empregador que chama o seu empregado para uma sala fechada e diz, olha, estou passando por dificuldades financeiras e tal, né, e preciso aqui quitar algumas questões, senão vou ter que despedir alguns trabalhadores, né? E vamos concordar que prezamos, uma das coisas que mais se preza na relação de trabalho é a relação de emprego, ou seja, o meu próprio emprego. E aí vou dizer para o empregador, não, eu não posso ser despedido, né? Ele, bom, então, né, as pessoas que eu
que quitarem aqui, que assinarem para mim, eu vou ficar, né? Não é um absurdo pensar nisso. E aí, pela manutenção do meu emprego, possivelmente o empregado prefere assinar esse documento e se manter trabalhando do que perder esse direito. Alguns empregadores dizem que justamente nesta cláusula aqui, né, do termo de quitação, né, que muitos trabalhadores hoje já chegam nos patrões para fazer aquele acordo, né, daquela demissão informal, né, para poder pegar as verbas, né, rescisórias e o fundo de garantia e tal. Mas isso para mim não é justificativa para mudar a lei. Né? Isso então era uma prerrogativa do empregado que, por algum aperto momentâneo, ele chegava no patrão e dizia: vamos fazer um acerto? Vamos fazer um acordo? Vamos. E aí o cara seguia trabalhando para forjar, mesmo que sendo ilegal, isso a gente sabe que é comum, né? Só que agora, essa minoria de trabalhadores que fazia, né, a lei agora diz que não, agora isso vai ser possível que o empregador faça com todos os trabalhadores. Aí diz assim: tá, mas é uma negociação, o trabalhador pode se negar a assinar esse termo. Exatamente. E aí como é uma negociação, o trabalhador, se ele não der acordo, o empregador vai ter que aceitar. Como é que ele vai aceitar, doutor? Exatamente essa situação que eu mencionei, né? Sim. O empregador pode propor isso: olha, eu preciso desligar pessoas e preciso me livrar dessas situações de quitação de algumas verbas. Se, né, tu não quiser, infelizmente posso ter que me... É exatamente isso. Existe a negociação? Não sei se dá para chamar isso de negociação, na verdade, né? Qual é a possibilidade, né? O que eu tenho de barganha para negociar, eu empregado aqui? Eu não tenho nada. Olha, eu posso exagerar, telespectador, mas eu acho que chamar isso de negociação, de um lado da mesa está um patrão com 38 carregado de bala, né? E do outro está o trabalhador indefeso ali, que se ele disser não, né, não aceitar, seja qual for das modalidades aqui propostas pela lei, que hoje já pode, né, o empregador então negociar, seja qual for dessas modalidades aqui, o trabalhador que disser não, tem 300 ali na porta querendo a vaga daquele trabalhador. Nós temos hoje 14 milhões de desempregados no Brasil. Então qual é o trabalhador pai de família que lembra dos seus filhos lá em casa, que tem que comprar, né, a refeição, que vai dizer não ao patrão? Ele vai dizer sim para tudo, né? Vamos tentar aqui, em breves minutos, aqui, falar sobre a terceirização, que é um outro tema importantíssimo também, né, doutor? Sim. Terceirização, que ela não vem nessa reforma trabalhista, ela é uma lei já de março, sim, né, de 31 de março, se eu não me engano, mas também impacta diretamente as relações de trabalho, né? E a gente tem muito, né? As experiências que se tem com a terceirização é a chamada precarização do trabalho, né? A caracterização de trabalhos com curto espaço de tempo, né? Com baixos salários, né? Ou seja, normalmente trabalhadores pouco qualificados e até pouco interessados, né, na atividade que eles vão exercer, pela má remuneração. Normalmente acabam ficando muito pouco tempo ali, então existe uma rotatividade muito grande e a rotatividade também traz isso, né? A rotatividade faz com que aquele empregado que entrou há algum tempo e que estaria começando a aprender e desenvolver melhor esse serviço e tal, como a remuneração é muito baixa, qualquer outra oportunidade de trabalho um pouco melhor é um convite para que ele vá para aquela outra oportunidade e se abra um novo posto de trabalho. Se for pensarmos em serviço público, então, a situação é ainda pior, né? Poderia-se dizer que abre-se aqui uma grande possibilidade para a extinção do serviço público, né? Por quê? Porque se eu tenho a possibilidade de contratar um serviço, né, com uma remuneração muito baixa, por que é que eu vou, né, fazer uma prestação de serviço de concurso público com uma remuneração melhor, né? A lei fala também em relação a atividades urgentes e emergentes, né? Mas ela não é clara quanto a isso. Então há uma grande possibilidade do leque ficar aberto de uma forma tão grande, de tal forma que tudo acabe ficando, né, embaixo do guarda-chuva das possibilidades da terceirização. Esse tema da terceirização aqui, telespectador, é um tema muito amplo. Nós vamos voltar a esse tema aqui após o intervalo, porque tem muita coisa para ser conversada sobre terceirização. Infelizmente a gente sabe, né, que o nosso tempo é muito curto, mas nós vamos tentar sim dar uma aprofundada mais nesse tema aqui. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. O
Sindiágua lembra que a Corsã vem fazendo muitos investimentos aqui em Santa Maria. Obras que muitas vezes no usuário nem percebem, mas que trazem uma melhora significativa na nossa qualidade de vida. Em matéria de água tratada, a barragem de Itaara e a recente duplicação da estação de tratamento nos asseguram uma proteção contra estiagens prolongadas, bem como uma estrutura capaz de manter nosso abastecimento pelos próximos 30 anos. Em esgotamento sanitário, obras no bairro de Camobi e a possibilidade real de executar obras em mais 11 bairros da cidade nos colocarão em níveis de primeiro mundo no tema tratamento de esgoto. É o Sindiágua na defesa do patrimônio público. Estamos de volta com o programa do Trabalhador aqui na TV Santa Maria, nessa parceria da TV Santa Maria com o Sindiágua. Hoje estamos falando com o Dr. Anderson Forte sobre reforma trabalhista. O Dr. Anderson, que é o advogado da área trabalhista da COP Advogados, que é a nossa equipe que nos presta assessoria jurídica ao Sindiágua, né, lá em Porto Alegre. E hoje estamos aqui falando sobre a reforma trabalhista. No primeiro bloco, encerramos falando sobre a terceirização, que é um tema muito importante, que falta ainda a gente comentar alguns tópicos aqui para você, telespectador, ter uma noção exata daquilo que é e do perigo que isso representa, né? A atividade fim das empresas, a atividade fim, aquela que realmente a pessoa tem que se especializar, a pessoa tem que buscar preparação para isso, buscar qualificação, capacitação, melhor dizendo, para isso, né? E a partir de agora, tudo isso pode ser terceirizado. Embora a terceirização não faça parte exclusivamente assim da reforma trabalhista, mas está no bojo também dessas reformas que o governo Temer trouxe. Doutor Anderson, o perigo da terceirização da atividade fim nas empresas. Esse é o grande perigo, né? Porque até então nós tínhamos a possibilidade de terceirização nas chamadas atividade meio, né? Então, por exemplo, um hospital, né, que cuida da saúde das pessoas, poderia contratar uma empresa terceirizada para fazer, por exemplo, serviço de limpeza, né? Poderia contratar uma empresa terceirizada, talvez para fazer as atividades lá de informática, alguma coisa assim. Mas não poderia contratar uma empresa terceirizada para cuidar da saúde das pessoas, né? Essa é a atividade principal de um hospital. Mas as pessoas têm que estar comprometidas com isso. Exatamente, né? Comprometidas com aquilo, têm que ser qualificadas e tal. Agora, com a terceirização, com a possibilidade, inclusive na atividade fim, não existe mais esse compromisso, não existe mais essa responsabilidade. Então pode sim, um hospital, daqui a pouco contratar enfermeiras, né? Como eu já disse, a grande característica da terceirização é os baixos salários, uma das grandes, né? Então pode um hospital contratar via terceirização, né, um serviço de enfermeiros e contrata 2, 3, 4, N enfermeiros para trabalhar ali por determinado tempo, curto também, né, com o salário que for compatível. Essa é a possibilidade que acontece e é a situação que vai ser submetida, né, e que nós vamos, né, possivelmente nos submeter nos próximos meses, né. Para trazer um pouquinho, né, para a seara do Sindiágua, o trabalhador da Corsã também, os usuários da Corsã também, né? Porque a gente tem atividades fins dentro da empresa, né? O tratamento de água, por exemplo, que tem que ter uma alta capacitação, né? Que os colegas estudam, se formam, vão buscar especialização nessa área para poder oferecer o serviço da melhor qualidade ao usuário da Corsã. Pois tudo isso agora pode ser terceirizado, né? Buscando o barateamento de custos. Por que o governo vai fazer concurso ou por que ele vai especializar mais ainda o seu funcionário se ele pode contratar um terceirizado a um salário bem menor daquilo que você ganha hoje? Então esse é um dos perigos da terceirização, a qualidade daquilo que é oferecido para você, telespectador, né? Em todos os serviços. O doutor Anderson falou agora da saúde e a gente está falando também de saúde, que é a água, com esse perigo da terceirização. Mas vamos adiante, vamos avançar, né, na nossa conversa interessante aqui com o doutor Anderson. O negociado sobre o legislado. O que isso quer dizer para o trabalhador? E essa é uma questão que a frase dá mais dúvida ainda, aumenta o tamanho da interrogação e não se percebe aqui a grande possibilidade de perda, né, a partir do momento em que se
não tem mais uma base de direitos, né? Até então nós tínhamos a negociação do sindicato e a possibilidade da atuação do sindicato a partir de uma base mínima, ou seja, o sindicato atua naquilo em que, falando de uma forma bem objetiva e popular, o sindicato atua naquilo em que ele não prejudique, né, a sua categoria, né? Se, por exemplo, o sindicato estabelece uma normativa, né, via negociação com a empresa, e ela seja pior do que a lei, né? Um exemplo, lá, o sindicato estabelece um piso da categoria para determinada categoria de R$700. Ora, mas o salário mínimo é maior do que isso. Então, esta cláusula não teria validade, né? Não seria inválido todo o acordo, né, toda a convenção. Seria inválida apenas esta cláusula. Por quê? Porque ela está abaixo da lei, ela veria em prejuízo, né? Então, né, ela sendo pior do que a lei, prevalece a lei. O acordado sobre o legislado, né, cria exatamente essa outra situação. Pode haver. O que for possível e previsto e estipulado no acordo coletivo é que efetivamente vai possuir validade, né? Muitos dizem que isso talvez seria, então, um fortalecimento do sindicato, né? Um empoderamento maior das entidades sindicais. Ora, é uma grande inverdade, né? Por que é uma grande verdade? Exatamente por isso. Porque o sindicato que vai negociar com a empresa, a partir do momento em que existe uma base legal, né, que assegura essa discussão, ele chega com determinada força. A partir do momento onde ele não tem mais isso, ele fica muito vulnerável a outra situação. Um exemplo, preciso baixar o piso da categoria só para esse ano que vem a gente rediscute isso, mas só para esse acordo, vamos colocar ele abaixo do mínimo, senão eu vou ter que despedir empregados, né? E aí, o que o sindicato vai fazer? Não pode, a lei a lei não diz nada, né? O sindicato vai ter que segurar essa bronca, digamos, né? Eu acho que dá para, fazendo uma análise assim, né, dessa cláusula aqui do legislado sobre, do negociado sobre o legislado, é que, como o doutor Anderson falou, até agora, na lei atual, tudo que fosse a menos da lei, menor que a lei, né, nós, trabalhadores, estávamos protegidos porque não era aceito, né? Por mais que o sindicato quisesse negociar abaixo da lei, não era permitido. Pois agora, a partir de agora, pode. A partir de agora pode o patrão dizer que não tem condições de pagar tal coisa e tu ficar abaixo da lei. É isso que é o negociado com o patrão, que vai valer sobre a lei, que vai ter mais força que a lei. E uma das coisas que a gente não entende, doutor Anderson, é que o governo, o grande trunfo do governo, e convenceu boa parte até de trabalhadores, por incrível que pareça, né, é de que essa reforma ia aumentar o número de empregos. Eu não consigo ver aonde que isso vai aumentar o número de empregos. Para mim, o que aumenta o número de empregos é a produção, é a economia estar ativada e, aliás, com essa gama de coisas aqui contra o trabalhador, somado ainda à reforma da Previdência, que vai também tirar dinheiro da mão do trabalhador, o que vai acontecer, doutor Anderson, é uma diminuição de valor de dinheiro na mão do trabalhador. Né? Na grande massa de trabalhadores que realmente movimentam essa roda da economia, esse trabalhador vai estar com a sua renda diminuída. Então, se eu comprava R$10 de alguma coisa, eu vou começar a comprar 6. E isso vai enfraquecer a economia e vai gerar um desemprego ainda maior. Eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil. E, infelizmente, as pessoas só vão se dar conta disso quando a situação começar a realmente acontecer com as pessoas. Rogério, só para fins de esclarecimento, eu usei a título de exemplo a questão lá do salário, não necessariamente. A previsão que tem na lei é que algumas situações vão poder prevalecer, não todas, né? O salário não seria uma delas, né? Mas usei esse exemplo para que se dê conta o salário propriamente não, mas em outras situações. Jornada de trabalho vai ser possível, até mesmo o grau de insalubridade, né, algo que tem relação direta com a saúde das pessoas, trabalhar em ambientes insalubres, medianamente insalubres ou muito insalubres, reconhecidos como insalubres em grau máximo, né, por força até de peritos, técnicos, engenheiros, enfim, que reconheceram aquilo e o Ministério do Trabalho, então, né, por meio de suas NRs, então reconheceu como insalubre em grau máximo. A empresa pode, aqui no negociado sobre o legislado, por exemplo, estabelecer que
que não é em grau máximo, por exemplo, determinado situação de trabalho, ambiente de trabalho, e ali por uma convenção entre empresa e sindicato, enfim, sindicato e sindicato, estabelecer um outro grau, né? Mas só para importante esse esclarecimento, porque não é ampla a situação do negociado sobre o legislado, mas existem muitos itens onde isso vai ser possível fazer. Doutor Anderson, pejotização é um termo que muita gente vai torcer o nariz e tal. O que é pejotização, afinal? Essa é uma grande problemática que as empresas tinham, né? As empresas tinham essa problemática por conta da atuação forte e importante do Ministério Público, dos advogados e da Justiça do Trabalho. É muito comum já, né, nos dias de hoje, empresas contratarem pessoas como pejotizadas, né? O que é pejotizado? É pedir para que uma determinada pessoa, trabalhador, faça um registro de um CNPJ, né? E contrate então essa pessoa, né, como se fosse um prestador de serviço, né? Até então nós tínhamos, né? Ele vira uma empresa de uma pessoa só. Exatamente. Ele vira uma empresa. Exatamente, ele vira uma empresa de uma pessoa só. Até então, a Justiça do Trabalho verificava algumas situações, né? E se verificasse que ele virasse uma empresa de uma pessoa só, trabalhando lá com onerosidade, com continuidade, com subordinação, né? Via-se como configurado um vínculo de emprego, né? Na verdade, este trabalhador é um empregado, né? Mas a empresa, né, para burlar a legislação trabalhista que reconhecia, né, então pediu para que ele formalizasse uma pessoa jurídica, fizesse um contrato e aí teria contratado essa pessoa então como uma empresa única. A Justiça do Trabalho até então reconhecia isso como vínculo de emprego e dava a este trabalhador os mesmos direitos que o empregado, 13º, FGTS, férias e os outros direitos que daqui a pouco os empregados daquela empresa teriam até por acordo coletivo, enfim. Isso está autorizado agora pela legislação. Ou seja, a empresa pode sim, né? E ela pode, e a legislação é clara no sentido de que pode fazer a contratação do autônomo exclusivo, né? Ou seja, o autônomo que vai trabalhar somente para aquela empresa, né? Porque às vezes a situação do autônomo, como regra, é eu trabalho para N, né? Eu tenho ônus. Sempre buscando mais. Exatamente, exatamente. Presto o serviço. Eu acho que, doutor Anderson, o grande perigo disso, né? O grande perigo disso é que nada impede que aquele trabalhador que esteja aí há 5, 10 anos numa empresa nesse regime, né, ele seja contratado a partir de então como PJ. Né? Nada impede isso. Ele pode fazer? Não, não pode, vai poder fazer sim. Ela vai poder desligar e depois de um tempo contratar novamente. Mas eu penso que o que deve acontecer, né, a gente fica imaginando como é que as coisas vão, né, se configurar. Onde eu penso que deve se configurar é principalmente no daqui para frente, né? Então, a título de exemplo, eu tenho uma empresa com N empregados. Possivelmente eu não vou mexer com esses empregados, mas toda vez que eu desligar um empregado aqui, possivelmente esta vaga ela vai ser então suportada por um pejotizado. E aí vai chegar a situação onde eu vou abrir uma vaga de emprego, eu vou divulgar no jornal e pedir como requisito para que tu venha no dia da tua entrevista já com... Que ele seja uma empresa. Exatamente. Doutor Anderson, infelizmente, né, nosso tempo vai terminando e o tema, a gente ficaria aqui discutindo dias, né, esse tema que é tão amplo e tão interessante. Eu já queria agradecer ao doutor Anderson pela presença aqui com a gente. Eu queria dizer que nós não entendemos, né, essa reforma trabalhista como uma necessidade do povo brasileiro, né? Porque disseram que nós estamos em crise, que por isso que precisaria fazer a reforma, né? E porque nós temos 14 milhões de desempregados. Ora, nós tivemos em 2005 no Brasil, nós baixamos o nosso... 2012, na verdade, né? Nós baixamos, o nosso índice de desemprego foi a 5,5 no país. Com essa mesma CLT que eles chamam de 1943. Com a mesma CLT que nós temos hoje. Nós fomos ao nível de 5,5. Hoje nós estamos com 14%, 13%, 14% de desemprego no país. Ao mesmo tempo que nós fomos no Brasil a 5,5 sem qualquer necessidade de reforma, a Espanha tinha, naquele mesmo ano, 25,1% de desemprego, 25,1% de desemprego. E nesse ano de 2012, por incrível que pareça, foi o ano que a Espanha fez a sua reforma trabalhista, 2012. Pois de 2012 para cá, a Espanha nunca baixou de 20% de desemprego já com a reforma. Então fica
essa dica, né, e esse pedido, né, para que a gente reflita um pouco sobre isso. Será que era bom para o Brasil mesmo e era necessário essa reforma? Ou porque grandes empregadores e grandes empresas do Brasil e do mundo afora queriam que o Brasil se tornasse um polo da mão de obra barata? Pense nisso. O programa do Trabalhador, aqui, uma parceria do Sindiágua com a TV Santa Maria, está chegando ao fim. Até uma próxima oportunidade.